devido a tantas controvérsias, após descobertas arqueológicas no século passado e neste, somado aos estudos acadêmicos sobre a história de Cristo, que com certeza tem se levantado alguns questionamentos sobre a natureza real do Cristo. Sendo assim, vamos explorar uma dessas possibilidades neste vídeo. Havia algum tipo de código secreto ali, conhecimento reservado para aqueles que demonstravam lealdade absoluta. Esses detalhes tornam razoável comparar Jesus a líderes de grupos que operavam fora do sistema, ou seja, organizações que se opunham à lei estabelecida e ofereciam um senso de pertencimento e proteção às pessoas à margem. Alguns historiadores argumentam que seu movimento fornecia alternativas sociais e religiosas diante da opressão romana. De fato, há um paralelo claro. Muitos abandonaram tudo para segui-lo, o que seria impensável se ele não exercesse forte autoridade e carisma. Quando as pessoas ouvem a palavra revolucionário, geralmente pensam em violência, corrupção e crime. Mas aqui, o termo destaca o poder que Jesus detinha fora do controle do Estado e do templo. Ele não ameaçava pessoas com roubo ou violência, mas sim abalava os valores que mantinham as elites políticas e religiosas no poder. Cada vez que declarava que o reino dos céus já existia dentro das pessoas, ele enfraquecia a ideia de que autoridades externas eram o único caminho para acessar o divino. É importante ressaltar que essa perspectiva não busca minimizar a dimensão espiritual da vida e da mensagem de Jesus. Pelo contrário, visa mostrar como sua postura revolucionária reforça ainda mais seu papel transformador. Ele não estava ali apenas para curar doenças e falar sobre amor incondicional, mas também para confrontar estruturas de poder que mantinham a população em submissão. Pesquisadores modernos, como Bart Ehrman, historiador americano especializado em Novo Testamento e cristianismo primitivo, e a professora Elaine Pagels, da Universidade de Princeton, que estuda textos gnósticos, apontam para a diversidade do cristianismo primitivo. Segundo seus trabalhos, havia muito mais divergências no início do que vemos hoje. Um esforço para impor uniformidade, liderado por líderes da igreja aliados ao império, suprimiu grupos mais radicais, rotulou certos evangelhos como heréticos e consolidou uma versão oficial de Cristo. A pergunta que surge é: até que ponto as instituições religiosas de hoje ainda promovem essa imagem domesticada de Jesus, mantendo as pessoas dependentes de rituais, sacramentos e dogmas, em vez de encorajar o acesso direto à centelha divina que muitos relatos sugerem ter sido exatamente o que o mestre da Galileia ensinou? No século I na Palestina, as tensões estavam altas entre as esperanças messiânicas e a dura realidade da ocupação romana. Pesados impostos para Roma esmagavam grande parte da população, enquanto a elite religiosa do templo, sobretudo os saduceus, encontravam maneiras de manter riqueza e status. Os fariseus dedicavam-se a uma interpretação rigorosa da lei mosaica e controlavam a vida cotidiana por meio de tradições orais. Diante dessas desigualdades gritantes, muitos ansiavam por um libertador, um Messias que restauraria a soberania de Israel. A maioria imaginava alguém com perfil militar ou político, que expulsaria os romanos e reorganizaria o poder na Judéia. Cristo, porém, apresentou um projeto diferente. Falou de um reino não deste mundo, mas de alguma forma presente aqui e agora. Essa visão contrariava tanto a ideia de uma revolta armada quanto a religião tradicional centrada em sacrifícios no templo e hierarquias rígidas. Ele até disse aos seguidores para oferecer a outra face quando atingidos e para defender os humildes. À primeira vista, isso pode parecer passividade,
No entanto, algumas interpretações sugerem que oferecer a outra face era um ato simbólico de recusa à humilhação que regia a sociedade romana. Naquele gesto, havia uma revolta moral, não armada, mas ainda assim subversiva. Os textos descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, são uma fonte importante de informações sobre ramos gnósticos dos primeiros séculos. Essa tradição via Jesus não como um Messias a ser adorado, mas como um professor de conhecimento, gnosis, que ajudaria cada pessoa a encontrar sua centelha divina interior. Na visão gnóstica, as estruturas do mundo material estavam sob o controle de forças chamadas arcontes, que se alimentavam da ignorância humana. A mensagem de Cristo, nesse contexto, era a chave para romper esse véu de ilusão. Não surpreende que muitas dessas obras tenham sido sistematicamente suprimidas. O Império Romano precisava de uma fé que fortalecesse a unidade política e a abordagem gnóstica, em que cada indivíduo se conectava diretamente ao transcendente, o que tornava os intermediários da Igreja desnecessários. Isso colidia frontalmente com o plano de construir uma igreja unificada, com hierarquia e doutrinas padronizadas. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran, 1947, embora não diretamente cristãos, mencionam grupos judeus que viviam em comunidades isoladas, esperando o Messias, para purificar o Templo de Jerusalém da corrupção. Estudiosos sugerem paralelos entre o movimento de Cristo e essas seitas. Ambos rejeitavam a condução do culto no templo, condenavam a elite religiosa e acreditavam em uma reorganização radical do mundo. Outro ponto crucial é que Jesus nunca escreveu um sistema religioso complexo. Seus ensinamentos foram registrados posteriormente por discípulos e seguidores. Como documentos originais são escassos e há discordâncias sobre quais escritos são autênticos, narrativas diferentes emergiram. Tudo indica uma mensagem pública, transmitida por parábolas, e uma mensagem privada, que poderia ter sido a espada que ele mencionou, porque cortava direto ao cerne das estruturas opressoras. Esse contraste entre público e privado alimenta a ideia de Cristo como alguém organizando uma irmandade. Havia uma hierarquia, mas aqui hierarquia significava proximidade em confiança e conhecimento. Figuras como Pedro, João e Tiago formavam um núcleo mais íntimo. Outros, como Filipe e Tomé, são destacados em evangelhos não canônicos, sugerindo visões variadas sobre quanto cada discípulo compreendia o verdadeiro significado da gnosis. Jesus pode ter sido o maior revolucionário espiritual da história, na medida em que assumiu a tarefa de combater o establishment, expondo o poder ilusório de reis e sacerdotes. Quando disse: "O reino de Deus não é deste mundo, ele está dentro de você", estava essencialmente dizendo aos fiéis que não precisavam de instituições que se declaravam as únicas guardiãs do sagrado. Em uma época em que a autoridade religiosa significava controle social e político, declarações como essa eram explosivas. Quando as pessoas ouvem gnosis, muitas pensam em textos apócrifos ou heréticos. No entanto, a ideia de conhecimento que liberta aparece até nos evangelhos canônicos. Em João 8:32, está escrito: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A mensagem principal é que acessar o divino não depende necessariamente de dogmas rígidos, mas de uma experiência transformadora, que começa dentro de cada pessoa. Do ponto de vista gnóstico, o mundo material não é uma criação perfeita de um Deus benevolente, mas um lugar cheio de armadilhas, governado por entidades enganadoras. Ao trazer a luz do verdadeiro conhecimento,
Cristo confrontou diretamente essas entidades que mantêm a humanidade na ignorância. Essa rebelião não era apenas espiritual, pois tinha consequências políticas e sociais imediatas. Bart Ehrman escreveu muito sobre como as primeiras comunidades cristãs discordavam em pontos-chave, incluindo a natureza de Jesus, divina, humana ou ambas, sua missão, e se era necessário seguir a lei judaica. Alguns desses ramos são hoje rotulados como gnósticos por enfatizarem o autoconhecimento profundo e retratarem Cristo como um libertador do espírito humano. Elaine Pagels, professora em Princeton e especialista nos textos de Nag Hammadi, destaca que os diversos evangelhos descobertos, os quais mostram que o cristianismo não começou como uma religião única e uniforme. O chamado Evangelho de Tomé apresenta ditos de Jesus que focam na interioridade e no despertar pessoal. Uma passagem diz: "Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que trouxeres o salvará. Se não trouxeres, o que não trouxeres o destruirá." Como uma irmandade clandestina, o grupo de Jesus valorizava a lealdade extrema, mas não por leis impostas de fora. O compromisso era principalmente com a verdade interior e um código ético baseado no amor e na justiça. Isso era exatamente o que mais assustava as autoridades. Como controlar pessoas que reconhecem que a presença divina habita nelas mesmas? É aqui que a noção de Jesus como um revolucionário espiritual ganha forma. Ele operava fora de estruturas oficiais, virando o status quo de cabeça para baixo, não com armas ou exércitos, mas com um destemor que se recusava a ceder à intimidação. Quando perguntaram se deveriam pagar impostos a César, ele respondeu: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Marcos 12:7. Soou inofensivo, mas foi altamente subversivo. A reivindicação da divindade de César como imperador era um pilar fundamental da autoridade romana. Separar o poder de César do poder de Deus era basicamente negar o direito divino do império de governar. Essa abordagem estratégica, típica de alguém que se move paralelamente ao sistema, mostra como Jesus usava palavras cuidadosamente e às vezes permanecia misterioso, porque tantos discípulos teriam abandonado sua segurança e famílias para segui-lo. Além do carisma pessoal, havia a promessa de um novo paradigma, onde ninguém precisaria se submeter a hierarquias opressoras para encontrar a espiritualidade verdadeira. Se observarmos esses aspectos esotéricos, fica mais fácil entender por que tantos evangelhos, agora rotulados como apócrifos, acabaram suprimidos. A Igreja, desenvolvendo-se sob o olhar de imperadores e reis, não podia permitir que o cristianismo se tornasse um chamado à independência espiritual completa. Para estabelecer uma nova ordem, tiveram que centralizar doutrinas, construir hierarquias clericais e, no fim, controlar a narrativa sobre a vida e a missão de Cristo. No cerne de tudo isso está a ideia de liberdade interior. Em um mundo onde César era aclamado como Senhor, Jesus disse que o único Senhor verdadeiro era o Pai que habita dentro de cada pessoa. Em uma cultura que acreditava que o templo era a única casa de Deus, ele declarou que Deus poderia ser adorado em espírito e em verdade. João 4:24, não limitado por geografia ou rituais exclusivos. Tais declarações desafiavam a estrutura de poder da época, tanto imperial quanto sacerdotal, e exigiram uma resposta violenta. Há momentos específicos que destacam o potencial disruptivo de Jesus. A chamada entrada triunfal em Jerusalém, em que ele montava um jumento enquanto a multidão o aclamava, foi vista como cumprimento de antigas profecias messiânicas. Esse ato público confrontava a hegemonia romana e as autoridades religiosas. Não era apenas uma procissão alegre,
era um sinal claro de que ele reivindicava uma missão separada da conformidade pregada por certos grupos. Outro evento marcante foi quando Jesus expulsou os cambistas e mercadores do templo, virando mesas e proclamando que haviam transformado uma casa de oração em um covil de ladrões. Alguns veem isso como um surto repentino de ira, mas, em uma perspectiva ampla, era uma declaração política contra a exploração econômica institucionalizada. Vender animais para sacrifício e cobrar taxas extras explorava os adoradores mais pobres e reforçava o poder do clero, especialmente dos saduceus. Ao atacar esse sistema, Jesus desafiou o núcleo financeiro e simbólico do judaísmo de seu tempo. A traição de Judas também é um ponto crucial. Nos evangelhos canônicos, é retratada como uma quebra de confiança, motivada por ganância ou influência demoníaca. No entanto, documentos como o Evangelho de Judas, encontrado nos anos 1970, sugerem um enredo mais complexo. Alguns estudiosos interpretam que Judas pode ter recebido instruções diretas de Jesus para entregá-lo, desempenhando um papel trágico em um plano maior. Embora essa interpretação não seja amplamente aceita, reforça a possibilidade de que algum conhecimento era reservado aos mais próximos dele, e que as versões oficiais não contam toda a história. Todos esses eventos, junto com declarações enigmáticas, revelam alguém plenamente consciente do perigo que enfrentava, mas disposto a levar seu plano até o fim. A morte na cruz, sob a lei romana, era reservada a criminosos que cometiam ofensas graves contra a ordem imperial. Isso mostra que Jesus foi condenado como alguém que ameaçava a paz de Roma, não apenas como uma figura religiosa. Historiadores explicam que a crucificação era usada como forma pública de desencorajar rebeliões. A mensagem era clara e aterrorizante: quem desafiasse a autoridade romana teria um fim agonizante e vergonhoso. Mesmo assim, a posterior disseminação do cristianismo mostrou que essa tática falhou, pois o movimento cresceu exatamente em torno da figura crucificada. No entanto, a imagem que prevaleceu não foi necessariamente a de um Jesus revolucionário, mas a de um Redentor que submete sua própria vontade ao Pai. A ideia de obediência e sacrifício ofuscou a noção de desafiar o status quo. Até nos escritos canônicos há indícios de ensinamentos privados. Em Lucas 8:10, Jesus diz: "A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e, ouvindo, não entendam." Isso sugere que havia um grupo interno com acesso a revelações mais profundas. Esses mistérios podem ter incluído ensinamentos que invalidavam o templo, o sacerdócio e as estruturas de poder político, o que os tornava extremamente perigosos para os governantes da época. Algumas leituras gnósticas apontam que a crucificação representava, simbolicamente, Jesus libertando-se do cativeiro material. Elaine Pagels, por exemplo, observa que certos evangelhos de Nagui Hammadi não enfatizam sua morte como um sacrifício expiatório, mas como uma demonstração de que o reino físico não pode aprisionar um espírito despertado. Essa leitura distancia-se dos aspectos institucionais da fé, pois não exige nenhum ritual oficial para que os indivíduos se conectem com essa mesma centelha divina. Nessa visão, a ressurreição, central no cristianismo tradicional, também pode ser entendida continuação da tradução, de diversas maneiras. Em algumas comunidades cristãs primitivas, falava-se mais de uma ressurreição espiritual do que de um retorno físico à vida. Novamente, isso conflitava com o ramo oficial,
que vê a ressurreição corporal de Jesus como garantia da vida eterna para todos que seguem a Igreja. Nas tradições gnósticas, a ressurreição tende a ser vista como uma metáfora para uma mudança na consciência. É uma transformação interior aberta a qualquer um que busque autoconhecimento, deixando controvérsias acadêmicas de lado. O que realmente importa nesse cenário histórico é a pergunta: o que acontece quando uma mensagem ousada de liberdade interior é institucionalizada? Se Jesus realmente instigou uma ruptura radical com hierarquias opressoras, como acabamos com uma instituição religiosa massiva, cheia de rituais e autoridades centralizadas, que se alinhou com imperadores, reis e governantes ao longo dos séculos? John Dominic Crossan, teólogo e estudioso do cristianismo, disse certa vez que domesticar Jesus pode ter sido uma das maiores vitórias do Império Romano. Essa afirmação sublinha como estruturas de poder podem moldar narrativas para que até uma mensagem capaz de abalar o mundo seja transformada em algo mais conveniente e facilmente controlado. Após o imperador Constantino adotar o cristianismo no século IV, a fé tornou-se mais vinculada ao Estado, ganhou influência, mas também perdeu muito de seu caráter crítico original. Nos primeiros séculos, diferentes comunidades cristãs operavam às margens do império, compartilhando uma variedade de textos e práticas. Com o tempo, líderes da Igreja condenaram como heréticas ou gnósticas as visões que defendiam o contato individual direto com o divino. Sob essa ótica, o Concílio de Nicéia e outros que se seguiram não foram apenas debates teológicos, mas operações políticas para unificar e padronizar crenças. Durante esse processo, os traços subversivos de Jesus como um líder que operava fora do sistema foram diluídos em favor de uma imagem mais aceitável. Hoje, em um mundo marcado por desconfiança generalizada em instituições, muitos buscam uma espiritualidade genuína, livre de dogmas impostos de cima para baixo. Há um interesse renovado em tradições que valorizam meditação, busca interior e escritos apócrifos, numa tentativa de reconectar-se à mensagem libertadora que Jesus pode ter carregado. Descobertas arqueológicas e estudos acadêmicos modernos corroboram a visão de que o cristianismo primitivo era muito mais diverso do que se imaginava, permitindo interpretações que enfatizam liberdade pessoal e coletiva. Na prática, a ideia de Jesus como figura subversiva, o chamado revolucionário espiritual, sugere que toda pessoa pode acessar sua própria dimensão divina sem precisar da aprovação de uma instituição. Se ele foi de fato executado como inimigo do Estado, foi porque ofereceu um caminho que superava a dominação política e religiosa. Isso implica que seguir genuinamente seus passos pode exigir tomar uma posição firme contra sistemas opressivos. Hoje, em um mundo marcado por desconfiança generalizada em instituições, muitos buscam uma espiritualidade genuína, livre de dogmas impostos de cima para baixo. Há um interesse renovado em tradições que valorizam meditação, busca interior e escritos apócrifos, numa tentativa de reconectar-se à mensagem libertadora que Jesus pode ter carregado. Descobertas arqueológicas e estudos acadêmicos modernos corroboram a visão de que o cristianismo primitivo era muito mais diverso do que se imaginava, permitindo interpretações que enfatizam liberdade pessoal e coletiva. Na prática, a ideia de Jesus como figura subversiva, o chamado revolucionário espiritual, sugere que toda pessoa pode acessar sua própria dimensão divina sem precisar da aprovação de uma instituição. Se ele foi de fato executado como inimigo do Estado, foi porque ofereceu um caminho que superava a dominação política e religiosa. Isso implica que seguir genuinamente seus passos pode exigir tomar uma posição firme contra sistemas opressivos. O filósofo Michel Foucault nos lembra: onde há poder, há resistência. Na história,
O cristianismo institucional frequentemente serviu para legitimar governos. Mais de uma vez, líderes apoiaram-se na Igreja para endossar suas ações. Por outro lado, a história cristã também tem exemplos de movimentos reformistas e místicos que, motivados por liberdade interior, desafiaram hierarquias eclesiásticas e sofreram consequências severas. A descoberta dos textos de Nag Hammadi e dos manuscritos do Mar Morto, aliada a novas traduções de textos antigos, intensificou debates sobre a verdadeira natureza dos ensinamentos de Jesus. Embora cada estudioso tenha sua perspectiva, torna-se claro que havia uma versão do cristianismo fora dos canais oficiais, uma que ligava as parábolas e ações de Jesus a uma proposta de emancipação individual e social. Em nossas sociedades modernas, essa perspectiva pode encorajar movimentos sociais que buscam justiça, inclusão e solidariedade fora de instituições convencionais. Alguns acreditam que a mensagem original de Jesus clama por uma transformação pessoal que impacte a vida política e econômica, rejeitando a opressão. A mesma mensagem que, sob certas leituras, tornou-se símbolo de conformidade pode ser revivida como força de mudança. Jesus foi morto como um criminoso e venerado como um líder espiritual, transformador. Essa aparente contradição ecoou através dos séculos. Muito do que sabemos hoje vem de textos selecionados, concílios da Igreja e disputas de poder. No entanto, fragmentos antigos indicam que ele realmente desafiou estruturas dominantes. Chamá-lo de revolucionário aponta exatamente para essa ideia. Alguém que opera fora da lei oficial, guiado por um código moral e espiritual que perturba os poderosos. Essa perspectiva alternativa não busca demolir a devoção religiosa popular. Em vez disso, amplia nosso entendimento sobre quem Jesus foi, destacando a consistência entre suas palavras e sua vida. Não há como negar que ele introduziu uma visão de mundo que confrontou diretamente o status quo. Em vez de ceder ao medo, ele marchou para Jerusalém mesmo sabendo que se tornaria alvo de autoridades romanas e líderes do templo. Muitos perguntam, por que instituições religiosas mantêm a imagem de um Jesus manso, evitando referências a seu lado confrontador? A explicação mais simples é conveniência. Uma mensagem que derruba hierarquias não favorece organizações que dependem delas. Se cada pessoa pode acessar o divino diretamente, liturgias elaboradas, intermediários sacramentais e sistemas de poder podem parecer desnecessários. Nosso mundo contemporâneo vive uma busca intensa por significado. A ciência avança, mas não responde a todas as nossas perguntas mais profundas. Enquanto isso, religiões tradicionais enfrentam questionamentos de seguidores que anseiam por autenticidade e transparência. Para muitos, revisitar o lado revolucionário de Jesus oferece uma abordagem refrescante da espiritualidade. Muitos encontraram na meditação um caminho direto para acessar o que podemos chamar de centelha divina. A meditação incentiva o olhar para dentro e a reflexão pessoal, alinhando-se com a ênfase gnóstica no autoconhecimento. Alguns grupos cristãos não tradicionais adotaram a meditação como forma de vivenciar o reino de Deus dentro de si, resgatando o que Jesus pode ter proclamado originalmente. Se você ressoa com esse caminho e quer ferramentas práticas, há guias em áudio e técnicas de meditação respaldadas pela neurociência. Esses métodos ajudam a alcançar estados profundos de consciência, onde é possível experienciar o sagrado sem intermediários institucionais. Isso não significa que você não possa compartilhar sua fé em comunidade. Apenas reconhece que a chama divina vive dentro de cada ser humano.
Essa investigação sobre o caráter revolucionário de Jesus visa provocar e desconstruir visões rígidas, sem negligenciar sua importância espiritual. Convidamos você a ir além de retratos superficiais ou romantizados, reconhecendo que ele permaneceu fiel à própria mensagem até o amargo fim. Quem deseja embarcar nessa jornada espiritual, alimentada por pesquisas históricas, textos antigos e práticas interiores, pode explorar os recursos sugeridos e ver se ressoam em sua própria vida. Se você se sentiu tocado por essa visão de Jesus como alguém que confronta abertamente a opressão e aponta para a liberdade interior, vamos estudar juntos.